Livro 7 fala A Eterna Validade da Alma, de Jamie Roberts. Ideias principais do capítulo 2, Meu ambiente atual, trabalho e atividade. Embora meu ambiente difira em importantes aspectos do de meus ouvintes, posso lhes assegurar que ele é tão vívido, variado e vital quanto a existência física. É mais deleitoso, mais recompensador e oferece maiores oportunidades para a realização criativa. Embora minhas ideias de gozo tenham mudado um pouco desde que eu fui um ser físico. Meu ambiente agora não é o único no qual você se encontrará imediatamente após a morte. Não consigo não falar humoristicamente, mas você precisa morrer muitas vezes antes de entrar nesse plano particular de existência. O nascimento é muito mais chocante do que a morte. Às vezes, quando você morre, você não percebe, mas o nascimento quase sempre implica um reconhecimento impiedoso e repentino. Assim, não há necessidade de temer a morte. E eu, que já morri muitas vezes do que me preocupo contar, escrevo esse livro para lhe dizer isso. A consciência sempre cria formas, e não o contrário. Assim, meu ambiente é uma realidade da existência criada por mim mesmo e por outros como eu, e ele representa a manifestação do nosso desenvolvimento. Em meu ambiente doméstico, assumo qualquer forma que me agrada, e pode variar e varia com a natureza de meus pensamentos. Você, porém, forma sua própria imagem física num nível de inconsciência mais ou menos da mesma maneira, mas com algumas diferenças importantes. Você normalmente não percebe que seu corpo físico é criado por você em cada momento, como resultado direto da concepção interna do que você é, ou de que ele muda de formas químicas e eletromagnéticas importantes com o movimento do seu próprio pensamento. Esta habilidade para mudar a forma é uma característica inerente a qualquer consciência. Só o grau de proficiência e efetuação é que varia. Você pode ver isso em seu próprio sistema em uma versão reduzida, quando você observa as formas variáveis vivendo através de sua história evolutiva. Sua forma física pode dormir na cama enquanto a sua consciência viaja na forma de sonho para lugares bastante distantes. Simultaneamente, você pode criar uma forma pensamento de si mesmo, idêntico sob todos os aspectos, e ela pode aparecer no quarto de um amigo sem o conhecimento de sua consciência. Assim, a consciência não é limitada com as formas, ela pode criar em qualquer momento. Comunicamos-nos telepaticamente, mas novamente, telepatia é a base de seus idiomas, os quais, sem simbolismo, não teriam sentido. Comunicamos-nos através do que posso chamar de imagens térmicas e eletromagnéticas, que são capazes de suportar muito mais significado em uma sequência. A intensidade da comunicação é dependente da intensidade emocional atrás dela. Embora a frase intensidade emocional possa ser mal interpretada. Temos experiências emocionais fortes, embora elas difiram grandemente das suas. Nossas identidades não se sentem ameaçadas, por exemplo, pelas fortes emoções de outros. Podemos viajar através das emoções de uma forma que não é natural agora para você e traduzi-las em outras facetas de criatividade, que são diferentes das com que vocês têm familiaridade. Não sentimos a necessidade de esconder emoções, pois sabemos que é basicamente impossível e indesejável. Em seu sistema, elas podem parecer problemáticas porque vocês ainda não aprenderam a usá-las. Percebemos que nossa identidade não é dependente da forma, então, é claro, não tememos mudá-las. Não há nenhuma barreira real para separar o sistema dos quais falo. A única separação é provocada pelas variadas habilidades de personalidades a perceber e manipular.
Você existe no meio de muitos outros sistemas de realidade, por exemplo, mas você não os percebe. E mesmo quando algum evento se intromete, a partir desses sistemas dentro de sua própria existência tridimensional, você não é capaz de interpretá-lo, pois ele é distorcido pelo mesmo fato do acontecimento. Nós não experimentamos sua sequência de tempo, viajamos através de intensidades. Nosso trabalho, desenvolvimento e experiência, todos acontecem dentro do que chamo de ponto do momento. Aqui dentro do ponto do momento, o menor pensamento é aproveitado. A mais leve possibilidade é explorada. As probabilidades são examinadas totalmente. O menor ou mais forte sentimento é vigorosamente considerado. Você está mudando constantemente de forma, tamanho, contorno e significado de seu corpo físico, embora você faça seu melhor para ignorar essas constantes alterações. Por outro lado, nós nos permitimos completamente. Sabemos que somos motivados por uma instabilidade interior que pode muito bem suster a espontaneidade e criação. E percebendo que as identidades espiritual e psicológica são dependentes da mudança criativa. Sua própria estrutura de tempo engana em suas ideias de permanência relativa a assuntos físicos, e você fecha seus olhos às constantes alterações nele. Seus sentidos físicos o limitam, fazendo o melhor que consegue a percepção de uma realidade altamente formalizada, apenas através do uso das intuições. Nos estados de sono e sonho, como regra, você pode perceber o prazer de sua própria mutação e de qualquer consciência. Você poderia, se quisesse, condensar sua consciência até que fosse pequeno bastante para viajar através de uma única molécula e do mundo da molécula ter uma visão ocular do universo do quarto e da galáxia gigantesca, movendo-se continuamente como formas estelares interrelacionadas. Agora, todas essas possibilidades representam uma realidade legítima. A sua não é mais legítima do que qualquer outra, mas é a única que você percebe. Usando os sentidos interiores, nos tornamos criadores conscientes, co-criadores. Mas vocês são co-criadores inconscientes. Saiba disso ou não. Se seu ambiente parece desestruturado para você, é apenas porque você não entende a verdadeira natureza da ordem, que não tem nada a ver com a forma permanente, mas apenas parece ter forma a partir de sua perspectiva. É bastante verdade que seus sentidos físicos criam a realidade que percebem. Uma árvore é algo bem diferente para um micróbio, um pássaro, um inseto e um homem que se põe abaixo dela. Não estou dizendo que a árvore apenas parece ser diferente. Ela é diferente. Você percebe sua realidade através de um conjunto de sentidos altamente especializados. E isso não significa que sua realidade existe mais naquela forma básica do que no formato percebido pelo micróbio, inseto ou pássaro. Você não pode perceber a realidade válida da árvore em qualquer contexto, exceto no seu mesmo. Isso se aplica a qualquer coisa no sistema físico que você conhece. Não é que a realidade física é falsa, é que a imagem física é simplesmente uma do infinito grupo de possibilidades, de formas, perspectivas, através da qual a consciência se expressa. Os sentidos físicos lhe forçam a traduzir a experiência sob a perspectiva física. Os sentidos interiores lhe abrem a extensão da percepção, lhe permitindo interpretar a experiência de maneira muito mais livre e a criar novas formas, novos canais, através dos quais você ou qualquer consciência possa conhecê-la. Você exercita seus próprios sentidos internos.
e habilidades multidimensionais mais frequentemente do que poderia parecer em outros estados de consciência que o normal do que o desperto. Seu próprio ambiente físico parece como parece a você por causa de sua própria estrutura psicológica. Se você tivesse ganho seu senso de continuidade pessoal através de processos primários associativos, ao invés de ser um resultado da familiaridade do eu se movendo através do tempo, então você experienciaria a realidade física de uma forma completamente diferente. Os objetivos do passado e do presente poderiam ser percebidos de uma vez, suas presenças justificativas, através de conexões associativas. Digamos que seu pai, através da vida dele, acumulou 8 cadeiras favoritas. Se seu mecanismo de percepção fosse primariamente estruturado como resultado da associação intuitiva, ao invés da sequência do tema, então você poderia perceber todas essas cadeias, ou melhor, essas cadeiras, de uma única vez, ou vendo uma, você estaria ciente das outras. Assim, o ambiente não é uma coisa separada em si mesma, mas o resultado de padrões de percepção. E esses são determinados pela estrutura psicológica. Você olha para o universo físico e interpreta a realidade de acordo com a informação recebida por seus sentidos exteriores. Estarei de pé, figurativamente falando, na realidade física, e olharei para dentro de você e descreverei essas realidades de consciência e experiências que você está fascinado por ver. Pois você está fascinado com a realidade física e em transe tão profundo agora como a mulher através de quem eu escrevo este livro. Toda a sua atenção está focada de uma forma altamente especializada sobre uma luz, um ponto brilhante que você chama de realidade. Há outras realidades, todas sobre você, mas você ignora suas existências e você destrói todos os estímulos que vêm delas. Há uma razão para tal transe, como você descobrirá mas pouco a pouco você tem que acordar. Meu propósito é abrir seus olhos internos. No capítulo seguinte, espero lhe dar uma ideia bastante simples de nossa experiência, do trabalho no qual estamos envolvidos, da dimensão na qual existimos, do propósito que mantemos amorosamente e, mais que tudo, das preocupações que compõem a nossa experiência. Capítulo 3. Meu trabalho e essas dimensões de realidade ao qual ele me leva. Eu tenho um amigo. Assim como vocês, somos conscientes de nossas vidas passadas, que é como vocês chamariam das personalidades que temos adotado em várias outras existências, porque nós usamos telepatia. Não podemos esconder nada um do outro, mesmo quando desejamos. Isso pode parecer uma invasão de privacidade para você, e ainda assim lhe asseguro que mesmo agora, nenhum de seus pensamentos estão escondidos, mas são conhecidos com bastante clareza para nossa família e amigos, e posso dizer, infelizmente, que aqueles que você considera inimigos também. Você simplesmente não é consciente desse fato. Isso não significa que cada um de nós é como um livro aberto para o outro. Não, muito pelo contrário. Há uma coisa que pode ser entendida como etiqueta mental. Boas maneiras mentais. Somos muito mais conscientes de nossos próprios pensamentos do que vocês são. Percebemos nossa liberdade para escolher nossos pensamentos e os escolhemos como alguma discriminação e fineza. O poder de nossos pensamentos tem se mostrado claro para nós através da tentativa e erro em outras existências. Descobrimos que ninguém pode escapar da vasta criatividade da imagem mental ou da emoção. Isso não significa que não somos espontâneos ou que precisamos deliberar entre um pensamento ou outro, ansiosamente preocupados sobre a negatividade ou o poder destrutivo de um pensamento. Isso, em seus termos, está além de nós. Nossa experiência, no entanto, não inclui as divisões de tempo com as quais vocês são familiares. Temos muito mais amigos
e associados do que vocês têm, simplesmente porque estamos conscientes das variedades de conexões que chamamos por agora de encarnações passadas. Não sentimos a necessidade de esconder nossas emoções ou pensamento dos outros, porque todos nós reconhecemos bem a natureza cooperativa de todas as consciências e da realidade e nossa parte nelas. Somos altamente motivados. Espíritos poderiam ser qualquer outra coisa, simplesmente por termos a nosso comando o completo uso de nossa energia. Ela não é desviada em conflitos. Não a fragmentamos por aí, mas a utilizamos para propósitos singulares e individuais que são a parte básica da nossa experiência psicológica. Agora, cada eu completo ou personalidades multidimensionais tem seus próprios propósitos, missões e empenhos criativos que são partes iniciais e básicas de si mesmo. E isso determina as qualidades que fazem esse eu eternamente válido, eternamente buscador. Finalmente, somos livres para usar nossa energia nessas direções. Encaramos muitos desafios de natureza bastante momentânea e percebemos que nossos propósitos não são apenas importantes para si mesmo, mas para superendentes ramificações que desenvolvem nossos esforços em possuí-los. Ao trabalhar nossos propósitos, percebemos que estamos abrindo caminhos que também podem ser usados por outros. Quando alguém nasce e morre muitas vezes, esperando a extinção a cada morte, e quando essa experiência é seguida pela percepção de que a existência ainda continua, então o senso da Divina Comédia aparece. Estamos começando a aprender a alegria criativa do jogo. Eu acredito, por exemplo, que toda a criatividade e consciência nasce na qualidade do jogo, ao invés do esforço no jogo, na espontaneidade intuitiva, acelerada, que vejo como um constante através de todas as minhas próprias existências e na experiência daqueles que conheço. Eu me comunico com a sua dimensão, por exemplo, não por minha inclinação a seu nível de realidade, mas por me imaginar aí. Todas as minhas mortes seriam aventurosas se eu tivesse percebido o que eu sei agora. Por um lado, vocês levam a vida muito sério. E por outro lado, vocês não levam a existência divertida seriamente o bastante. Nós brincamos, por exemplo, com a mobilidade de nossa consciência, vendo quão longe alguém pode ir. Estamos constantemente surpresos pelos produtos de nossa própria consciência, com as dimensões da realidade, através da qual podemos brincar como num jogo de amarelinha. Agora, em meu trabalho como professor, viajo pelas muitas dimensões de existência, até mesmo como professor ambulante, que poderia dar conferências em vários estados ou países. Aqui, porém, a semelhança termina, em grande parte, já que antes eu possa começar a trabalhar, eu preciso estabelecer estruturas psicológicas preliminares e aprender a conhecer os meus alunos, antes mesmo do ensinamento começar. Tenho que ter um conhecimento completo do sistema particular, de realidade na qual meu aluno opera, do seu sistema de pensamento, dos símbolos que são significativos. A estabilidade da personalidade do aluno deve ser medida corretamente por mim. As necessidades daquela personalidade não podem ser ignoradas, mas precisam ser levadas em consideração. Em nosso sistema, por exemplo, e em conexão com a mulher através de quem escreve este livro, inicialmente o contato de minha parte foi feito muito antes que nossas sessões começassem. Conheço seus dons psíquicos desde sua infância, mas os insights necessários foram canalizados através da poesia, até que a personalidade atingiu o conhecimento preciso, nesse caso particular. O espaço, como você o percebe, simplesmente não existe. Não apenas é uma ilusão de espaço causada por seus próprios mecanismos de percepção física, mas também provocado por padrões mentais que você aceitou
padrões que são adotados pela consciência quando ela atinge certo estágio, entre aspas, de evolução em seu sistema. Quando você chega ou emerge na vida física, sua mente não é como uma lousa em branco esperando as letras que a experiência escreverá, mas você já está equipado com um banco de memórias que ultrapassa de longe qualquer computador. Você encara seu primeiro dia no planeta com a destreza e a habilidade já construídas, embora elas possam não ser usadas. E elas não são meramente o resultado de sua hereditariedade, como você pode pensar. Cada personalidade tem em si a habilidade não apenas de adquirir um novo tipo de existência no ambiente, em seu caso, na realidade física, mas de somar criativamente a mesma qualidade à sua própria consciência e, ao fazer isso, trabalhar seu caminho através do sistema especializado, quebrando as barreiras da realidade como ele a conhece. Quero que você veja que seu ambiente não é real nos termos que você imagina que seja. Quando você nasce, você já está condicionado a perceber a realidade de uma maneira particular e a interpretar a experiência de uma maneira muito limitada, mas intensa. Não há espaço entre o meu ambiente e o seu, por exemplo, nem fronteiras físicas que nos separem. De modo muito real, diretamente falando, seu conceito de realidade, conforme visto por seus sentidos físicos, instrumentos científicos ou aquele nos quais você chegou por dedução, tem pouca semelhança com os fatos, e os fatos são difíceis de serem explicados. Seu sistema planetário existe simultaneamente no tempo e no espaço. O universo que parece ser percebido por você, visual ou instrumentalmente, parece ser composto de galáxias, estrelas, planetas, distante de vocês. Basicamente, no entanto, isso é uma ilusão. Seus sentidos e sua existência como criaturas físicas lhe programaram para perceber o universo dessa forma. O universo, como você o conhece, é sua interpretação dos eventos, de como eles penetram em sua realidade tridimensional. Os eventos são mentais. Isso não significa que você não possa viajar para outros planetas dentro desse universo físico, mais do que isso significa que você não possa usar mesas onde repousar seus livros, óculos e laranja, embora a mesa não tenha qualidades sólidas em si mesma. Quando entro em seu sistema, movo-me através de uma série de eventos mentais e psíquicos. Você interpretaria esses eventos como espaço e tempo. Normalmente eu preciso usar esses termos, pois eu preciso usar sua linguagem mais do que a minha própria. A sua ideia de alma realmente é limitada por seus conceitos tridimensionais. A alma, ela pode mudar o foco de sua própria consciência e usa a consciência como você usa os óculos em sua cabeça. Agora, em meu nível de existência, eu sou simplesmente consciente do fato. Tão estranho quanto possa parecer que não sou minha consciência. A minha consciência é um atributo a ser usado por mim. Isto se aplica a cada um dos leitores deste livro. Embora o conhecimento possa ser escondido, alma ou entidade, então, são mais que consciência. Você percebe ou não? Cada um de vocês penetra em outros sistemas de realidade em estados de sonhos, sem a participação da consciência normal do seu eu. Numa experiência subjetiva, você deixa para trás a sua existência física e atua nos tempos com forte propósito e validade criativa nos sonhos que você esquece no momento em que acorda. Quando contado sua realidade, é como se eu fosse entrar em um dos seus sonhos. Posso estar consciente de mim mesmo quando cito esse livro através de Jamie Roberts, e ainda também consciente de mim mesmo em meu próprio ambiente, pois envio apenas uma porção de mim mesmo para cada. Como você talvez envie uma porção de sua consciência quando escreve uma carta para um amigo e ainda esta consciência da sala na qual está sentado.
envio mais do que você em uma carta, pois uma porção da minha consciência agora está na mulher em transe, conforme dito, mas a analogia é próxima o bastante. Uma grande diferença entre o seu ambiente e o meu é que você precisa materializar atos mentais fisicamente como matéria física. Entendemos a realidade dos atos mentais e reconhecemos sua brilhante validade. Nós o aceitamos pelo que eles são e, consequentemente, estamos além da necessidade de materializá-los e interpretá-los de uma forma tão rígida. A experiência tridimensional é um estado inestimável para treino. Sua personalidade, como você a conhece, perseverará com as suas memórias, mas ela é apenas uma parte de toda a sua identidade. Como a sua infância e sua vida é uma parte extremamente importante de sua personalidade atual, embora agora você seja muito mais que uma criança. Você continuará crescendo e desenvolvendo e você se tornará consciente dos outros ambientes, como quando você deixou sua infância. Você forma os ambientes e eles são praticamente extensões de você mesmo. Atos mentais materializados que se estendem além da sua consciência. Eu lhes direi exatamente como você forma seu ambiente. Eu formo o meu seguindo as mesmas regras, embora você finalize com objetos físicos e eu não. Agora, seu mais próximo ambiente, fisicamente falando, é o seu corpo. A sua forma física, seu ambiente corpóreo pessoal, é a manifestação física dos seus próprios pensamentos, emoções e interpretações. Você não percebe que cria seu amplo ambiente e o mundo físico, como você o conhece, pela propulsão dos seus pensamentos e emoções para a matéria. Um abrir caminhos na vida tridimensional. O ser interior, no entanto, individualmente e em massa, envia sua energia física, formando tentáculos que se aglutinam em forma. Cada pensamento e emoção espontaneamente existem como uma simples ou completa ou complexa unidade eletromagnética, ainda não percebida incidentalmente por seu cientista. Quero que você entenda que o mundo que você conhece é o reflexo de uma realidade interior. Em um empenho cooperativo gigantesco, todas as consciências se unem para fazer as formas que você percebe. Agora, como isso é do nosso conhecimento, podemos mudar nossos ambientes e nossas formas físicas conforme desejamos e sem confusão, pois percebemos a realidade que repousa sobre tudo isso. Nós também percebemos que a permanência da forma é uma ilusão, já que toda a consciência deve estar em estado de mudança. Não podemos estar em seus termos em vários lugares ao mesmo tempo, porque percebemos a verdadeira mobilidade da consciência. Agora, sempre que você pensa emocionalmente em outra pessoa, você envia uma contraparte de você, sob a intensidade da matéria, mas em forma definida. Essa forma, projetando o externo de sua própria consciência, escapa completamente da sua atenção egotista. Quando eu penso emocionalmente em outra pessoa, eu faço a mesma coisa, exceto que uma porção de minha consciência está dentro da imagem e pode se comunicar. Dentro da carne, átomos e moléculas constantemente morrem e são substituídos. Os hormônios estão em estado constante de movimento e alteração. Propriedades eletromagnéticas da pele e células movem-se continuamente e mudam até se inverterem. Você tenta manter um eu constante, física e relativamente permanente, de forma a manter um ambiente relativamente constante e relativamente permanente. Assim, você está sempre em uma posição de ignorar tal mudança. Esses que você recusa reconhecer são precisamente esses que lhe dariam um entendimento muito melhor da verdadeira natureza da realidade, da subjetividade individual e do ambiente físico que parece cercar você. Você pode seguir esses pensamentos e emoções simplesmente percebendo que sua própria realidade continua em outra direção, ao lado dos pensamentos que você identifica, pois esses pensamentos e emoções que deixaram sua mente consciente
lhe guiarão e os outros ambientes a outros ambientes. Se há algum ponto onde sua consciência parece iludir-se e esquivar-se de você, ou se há algum ponto um ponto onde sua consciência pareça terminar, então esses são os pontos onde você estabeleceu barreiras psíquicas e psicológicas. Essas são precisamente as áreas que devem ser exploradas. Caso contrário, você sente como se sua consciência estivesse encapsulada em seu crânio, imóvel e contraída. E cada pensamento perdido ou memória esquecida, ao menos simbolicamente, se parece a uma pequena morte. E esse não é o caso.